Minha sogra e eu? Meu marido está doente e não temos filhos. Preciso me preocupar com o planejamento sucessório se eu sou a sua única herdeira? Meu nome é Giovana Naia, sou advogada especialista em planejamento patrimonial e sucessório e esse é mais um dos nossos Papo de Herdeira, em que eu tiro a sua dúvida legítima de um herdeiro legítimo sobre planejamento patrimonial e sucessão, empresarial ou não. Primeiro, sinto muito pelo seu marido, mas eu queria te dizer que talvez você não seja a única herdeira dele. Acontece que, se você e seu marido não possuem filhos, mas vocês possuem pais ou ascendentes vivos, você não é a única herdeira dele e nem ele o seu único herdeiro. E o patrimônio de vocês precisará ser dividido. Como, por exemplo, a sua casa, a casa que você mora, pode ser também da sua sogra, em eventual divisão de bens por sucessão. Isso acontece porque, na ausência de descendentes, como filhos, por exemplo, os pais do falecido entram na linha de herdeiro, com você, esposa. E nesse caso, os seus sogros têm sim o direito à herança dele. Portanto, você pode se preocupar com o planejamento sucessório, pois esse inventário pode não acontecer da maneira que você esperava. Mas fica calma, eu não vou te deixar sem uma solução, tá? Pelo menos pra gente tentar minimizar todo o estresse que pode acontecer, pra gente evitar os conflitos dentro de um processo de inventário como esse, por exemplo. E essa solução pode ser simples, a gente não precisa de nada muito mirabolante, até mesmo porque seu marido está numa situação delicada nesse momento. E o instrumento que a gente utiliza é o testamento. Por meio do testamento, o seu marido ele pode, por exemplo, aumentar a sua parte na herança, diminuindo a parte dos seus sogros. Ele pode dividir, então a casa fica por inteiro para minha esposa, este outro imóvel que fica para minha mãe, este outro patrimônio que fica para o meu pai, por exemplo. Desta forma, a gente consegue trazer um inventário facilitado no momento de tanta dor, de tanto luto. E a gente também consegue utilizar aí de estratégias para que você não fique, por exemplo, dividindo a casa, a propriedade da casa com a sua sogra. Esse movimento já é um momento tão difícil para todos os envolvidos. Se a gente conseguir trazer um pouquinho de facilidade, um pouquinho de eficiência, já faz toda a diferença. É claro que a sua sogra, o seu sogro, eles também podem renunciar à herança, mas isso precisaria estar alinhado com as expectativas deles, coisa que infelizmente a gente não tem controle. Portanto, o que vai resolver, ou pelo menos te ajudar a resolver o seu problema, é um testamento do seu marido, direcionando esse patrimônio e, se for da vontade dele, deixando a sua cota-parte, o seu quinhão, maior do que o quinhão dos seus sogros. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você. Até o nosso próximo Papo de Herdeira.